Olá, boa noite aos presentes, boa noite ao pessoal da rede. Estamos dando continuidade a esse ciclo de palestras promovidos pela APAMAGES. E o tema de hoje é Direito de Família, Novas Tendências e Julgamentos Emblemáticos. E os palestrantes são o desembargador Caetano Lagraça, o professor José Fernando Simão e o professor Flávio Tartucci. Falando rapidamente, breve currículo de cada qual, o desembargador Caetano Lagraça trabalha no Tribunal de Justiça, na oitava Câmara de Direito Privado e autor de inúmeras obras jurídicas. O professor José Fernando Simão é professor doutor da Faculdade de Direito da USP, professor doutor da FAAP, advogado e consultor jurídico e também autor de inúmeras obras jurídicas. E à ponta da mesa, o professor Flávio Tartucci, doutor em Direito Civil pela Universidade de São Paulo, professor da Escola Paulista de Direito, advogado e consultor jurídico e também autor de diversas obras. Salientando, né, hoje estão presentes inúmeras pessoas e também tem o pessoal da rede, que o canal está aberto para as perguntas e também no meio da palestra os professores trouxeram algumas obras para serem sorteados conforme a pergunta que eles entenderem relevantes e tal, da mesma forma que a gente já chegou a fazer no final do ano passado o mesmo sistema. Gostaria, então, de agradecer a presença de todos, fico muito honrado e lisonjeado de nós podermos contar com a presença dos professores e está aberta a palestra. Bom, nós chegamos à conclusão que é melhor falar pelo critério único do Tribunal de Justiça, que é a antiguidade. Então, começa por mim, o Simão e o Tartucci, que são os meus queridos colegas de obra do direito de família. Os temas foram mais ou menos escolhidos por nós, e o que me coube foi o juiz no direito de família e a questão da mediação e da conciliação. Como nós temos um prazo razoavelmente pequeno, eu entendo que o tempo para as perguntas deve ser sempre maior do que aquele da palestra. O brasileiro tem uma tendência a temer o auditório e se esconder das perguntas falando horas e tal. Então vamos ver se a gente muda esse critério. A primeira constatação, eu acho que um bate-papo como esse, é de constatações, não de afirmações, não de imposições doutrinárias, especialmente quando nós lidamos com um público jovem. E este público jovem, em geral, sabe muito mais do que um desembargador em final de carreira. Aqui eu gostaria de fazer a primeira afirmação. A família formada hoje no afeto, no amor, no sentimento, na dignidade, e ela tem como origem, na questão jurídica, basicamente, a Constituição. O que se exige do juiz hoje? No meu tempo, o que se exigia de um juiz de família era a vocação. Hoje é a mesma questão que avulta nas varas de família. Nós não podemos ter um juiz que decida a família sem ter vocação. Esta vocação você encontra rapidamente na condução do processo, na condução da audiência e no desejo expresso de conciliar. O Tribunal de Justiça sempre desprezou o juiz de família porque entendia que era um juiz que fazia conciliações. E o critério sempre foi contar a atividade do juiz pelo número de sentenças que ele profere. Hoje voltamos a esse critério numa resolução recente do Tribunal de Justiça, que até acena com uma produtividade. Essa meta 2, essas metas do CNJ, especialmente a meta 2, encostou os juízes na parede, especialmente os desembargadores. Falo isso
sem ter processo em acervo. Encostou o juiz na parede. A maioria deles aposentou-se. Bons elementos. Alguns continuarão por se aposentar. E o critério não pode ser esse quando se julga família. A família deve ser julgada especialmente em critérios de conciliação. O que eu fazia na vara, já vão muitos e muitos anos, era chamar as partes para que elas decidissem o que era melhor para o seu bolso, o que era melhor para seus filhos. Existe hoje uma mudança de mentalidade. César Peluso, o ministro-presidente supremo, tem como meta a mediação e a conciliação. Isto virá. De qualquer forma virá. Mas é bom que venha logo. Por quê? Porque há 30 anos atrás, o ano que vem, comemoramos 30 anos da Lei do Juizado de Pequenas Causas. Em seguida passamos para os juizados especiais. E nada se conseguiu. Eu fui a um congresso da FOGESP, enfim, um congresso só de juízes jovens dedicados aos juizados especiais, e a constatação é que uma audiência marcada em um ano e meio. E, evidentemente, não era esta a intenção do legislador, não era essa a intenção dos juízes que se dedicam àquela espécie de julgamento, mas é o que ocorre. A Resolução 125 abre uma nova esperança. E nós temos que falar da esperança. Eu sou uma pessoa extremamente pessimista, mas nós temos que acenar com alguma coisa para os jovens juízes. E o que nós podemos fazer? Acenar com a mediação e com a conciliação. Mas por que não deu certo a conciliação e a mediação, o juizado de pequenas causas, os juizados especiais? Por duas questões muito simples. Não houve a capacitação dos mediadores e dos conciliadores, apesar do nosso esforço. Nós, juízes, nós não conseguimos ter uma equipe capacitada. E quando se entrega isso a um estudante por convênio com a escola não sei o quê, ou com a universidade não sei o quê, ele pega aquele infeliz que não tinha sequer o dinheiro para chegar ao juizado e pergunta, tem acordo? Até ele pergunta abaixo, tem acordo? Então não tem? Bom, então está encerrada a audiência, nesse caso não houve acordo. Eu fiz acordos na vara de 44 horas, de diversas sessões. O que nós podemos fazer? Aí vamos para um outro aspecto que deve ser o mais importante da resolução. É o gerenciamento do processo. O gerenciamento do processo é uma coisa tão importante, baseada no modelo de Stuttgart. É tão importante que o juiz tenha a condução, não só do processo, do cartório, como das audiências. Eu não vou comparar o que existia na minha época, nem é possível, o número de processos que havia na 7ª Vara da Família não se compara a qualquer uma das varas de São Paulo, da capital. Mas nós tínhamos algum princípio, alguma coisa que foi intuitiva. Era chegar de manhã e despachar no cartório, conhecer os processos, conhecer os servidores e ter o controle rigoroso dos mandados. Eu fazia uma conversa semanal com os oficiais de justiça. Este controle que nós tínhamos repercutia onde? Na pauta. Quem conduzia a pauta era eu. Era o juiz auxiliar, Benedito Jorge Fará, meu querido amigo já falecido. Nós é que controlávamos a pauta. Então nós tínhamos possibilidade de fazer o seguinte: se o caso era extremo, era de urgência, nós marcávamos uma audiência para o dia seguinte.
Podíamos marcar audiências de 3 dias seguidos, como foi de um determinado caso. Este gerenciamento do processo, com base também no direito norte-americano, foi trazido por 2 comarcas. Serra Negra, com a Valéria Luchiari, que felizmente ou infelizmente é minha filha, não posso fazer outra coisa, tenho que citá-la. Ela saiu. Ela está em Brasília. E a outra era Patrocínio Paulista, do Fernando Gajardoni, que até hoje está lá. Foi uma experiência muito, muito gratificante. Tão gratificante que Luiz Tâmbara, à época presidente, lançou 2 provimentos. Começou isto na época de presidente Sérgio Nigro, obrigado, Sérgio Nigro, e culminou com Luiz Tâmbara. Esses 2 provimentos, o primeiro deles foi a mediação em 2º grau, que todos diziam para Kazuo Watanabe que ia ser um fracasso, porque o sujeito já tinha uma sentença, ele não tinha nenhum interesse em fazer uma conciliação. Foi sucesso. E depois lançou-se em 1º grau. Onde é que falhou os 2? Onde é que falharam os provimentos? Falharam exatamente na falta de capacitação de conciliadores e mediadores. Eu tenho a impressão que aquela ideia do Kazuo também, aliás, todas as ideias que basicamente eu uso, eu utilizo, como eu conheço Kazuo há 40 anos, é quase 40 anos que eu utilizo ideias de Kazuo. Kazuo tem um princípio muito bonito, que ele diz o seguinte: não seja nem pai, nem mãe, nem tia da ideia. Tenha a ideia e deixe que ela vá para frente. Está cada vez mais difícil encontrarmos isso. Mas outra ideia de Kazuo é aquele problema da cultura da sentença versus a cultura da pacificação. É muito mais fácil sentenciar. Quem foi juiz criminal, quem conduziu vara de menores à época, sabe que é facílimo fazer uma sentença. Difícil é pacificar o conflito. Acesso a uma ordem jurídica justa é o que todos nós buscamos. A partir das ideias de Capelletti e Gart, nós buscamos exatamente isso, que o povo tenha acesso a uma ordem jurídica justa. Acesso à justiça não é abrir as portas do fórum ou mesmo da sessão do Tribunal de Justiça. É caminhar em direção ao povo. Isto sim, pode ser que coincida com o acesso a uma ordem jurídica justa. Mas mesmo naquele tempo de Capelletti e Gart, ele citava 2 experiências de países orientais. Quem conhece o livro sabe que ele passou por diversos países, na época, países da Cortina de Ferro, enfim. Mas quando ele passa pelos países orientais, é da tradição oriental a conciliação. No Japão não deu certo por causa do formalismo de seus juízes. Mas na China, o que existia de mais concreto era um princípio de Confúcio, o Shuofu. O Shuofu é a persuasão é o convencimento pelo diálogo, a persuasão pelo diálogo. Então a experiência começa em casa, você vê, seu filho tenta convencê-lo a não entrar numa ação, depois vem o seu parente, o seu pároco, o seu pastor, e o vizinho, e a rua, enfim, é uma grande assembleia. Para quê? Para utilizar o princípio simples de que só as pessoas despidas de bom senso é que vão ao judiciário. Esta é a grande verdade. Como é que é possível hoje alguém de bom senso ingressar com uma ação no Judiciário de São Paulo? Pode ser que no Acre seja possível, no Piauí,
São estados menores, tribunais menores. Então, quando o CNJ, desculpem eu falar, mas eu tenho realmente ele engasgado na minha cabeça ou na minha garganta, o CNJ, talvez as pessoas que se sentem lá, aliás, temos apenas 1 ou 2 juízes compondo aquele conselho, tenham por base que o Brasil, ele pode ser dividido em 27 estados e todos têm a mesma dificuldade, os mesmos problemas. Talvez nunca vieram a São Paulo, nunca entraram no Foro João Mendes, talvez não saibam quantos desembargadores nós temos em São Paulo. Então a experiência do juiz de família é muito mais grave, é muito mais dolorosa, porque ele lida com crianças, com adolescentes, com a maldade humana à enésima potência, com a mesquinharia. Uma separação é baseada principalmente quando há litígio na mesquinharia. Os filhos são utilizados como massa de manobra, os filhos são alienados, depois nós vamos falar de alienação. Falamos destas questões e conclusão, assim, rápida, a respeito do juiz e a mediação. Desde os juizados de 84, 82, até a resolução 125, nós continuamos exatamente na mesma. Se lermos a Lei de Juizado de Pequenas Causas e formos ler a resolução 125, com algumas modificações, nós continuamos aguardando que a questão seja resolvida. E só será resolvida pela capacitação e um outro ponto, que é o pagamento do conciliador. Nós não podemos exigir que uma pessoa trabalhe, e trabalhe bem, recebendo alguma coisa honorífica, uma medalha, um lacinho. Não é possível isto. Nós não vivemos mais num capitalismo. Ele nunca foi muito bom, mas hoje ele é extremamente selvagem. Então nós não podemos pedir a um professor emérito, como os dois que me acompanham na mesa, ou a vocês, juízes, que façam o trabalho dignamente, ou aos servidores, ou o advogado, ou o promotor, enfim, a todos os lidadores do direito, que façam o trabalho graciosamente, porque é interessante para o país. O outro ponto que me foi sorteado é simples, hoje mais simples ainda. Em 2007, um dos meus assistentes viajou para o Peru. Trata-se daquele cadastro de devedor de alimentos. Ele viajou ao Peru e trouxe o Diário Oficial do Peru, em que havia uma lei, naquele momento promulgada, que lançava o nome do devedor de alimentos num cadastro. Algo assim como Serasa. Apresentamos um projeto junto com Silvânio Covas, superintendente da Serasa, naquele momento, encaminhamos ao senador Suplicy, que encampou, e depois entrou naquela masmorra que é o Congresso, que depois o professor Simão vai falar especificamente uma expressão utilizada que eu não guardei, porque ele falou agora há pouco, eu estava com a boca cheia de bolacha, então não pude responder. Mas, enfim, ele vai lembrar aos senhores o que é a atividade congressual no Brasil. E aquilo foi caminhando, caminhando. Percebemos, como sempre percebemos, que os outros estados se adiantam a São Paulo. São Paulo pode fazer a lei final, mas na hora de aplicar, os outros estados aplicam. Mesmo nos juizados especiais, nós tínhamos a experiência do Rio Grande do Sul, que antecedeu a de São Paulo, nós tínhamos outros estados, Santa Catarina, Paraná. Ah, mas não é São Paulo. São Paulo é a coisa mais bonita, é a melhor do mundo.
Então nós sempre temos aquela preocupação, será que não é inconstitucional? Era o caso de perguntar, a miséria é constitucional? O atraso, a morosidade é constitucional? E desde sempre nós, juízes, enfrentamos isto. Os juizados especiais, os juizados de pequenas causas, nós também temos a nossa parcela de uma retribuição honorífica. Aquele que trabalha durante o período depois da vara, no período noturno, ele tem compensações. E quando ele pede para gozar, dizem que não pode. Então me pague, também não pode. Que país é esse, meus amigos? Onde nós estamos? Para onde vamos? Em relação ao juizado e à conciliação, eu sou bastante crítico, estive lá desde o começo e tenho um certo receio que nem a resolução 125 consiga chegar lá. Mas tenho uma esperança muito grande, principalmente nos lidadores. Não tanto e nem tanto em que recebamos alguma coisa em troca que seja digna. Mas dizia que o senador Suplicy apresentou, depois veio um outro senador que apresentou um substitutivo, e pelo jeitão do substitutivo, eu acho que ele era devedor de alimentos. Não sei se pressionado ou não, ele acabou mudando, apresentou uma outra versão. Aí chegou uma senadora que, usando uma expressão um pouco pesada, sentou em cima do projeto e ficou parado. Pensou-se, como Pernambuco e Goiás fizeram, num provimento simples, que o título judicial seja protestado. Isto foi encaminhado também ao Tribunal de Justiça de São Paulo durante o primeiro mês da coordenadoria que eu participo como presidente, enfim. Eu estou esperando a resposta já há quase 2 anos. É simples hoje, por quê? Porque nós temos a emenda 64 de 2010, que modificou o artigo 6º e considerou os alimentos como um direito social. Então, aquela discussão, eu tenho um resumo bastante pequeno, não é apenas isso. Eu tenho um resumo aqui das hipóteses pelo cabimento. Então, tem diversas câmaras, diversos desembargadores. Aí o descabimento é uma coisa mais assim, cerebrina, né? Tem uma primeira hipótese, ausência de previsão legal. Está na Constituição, nós temos que proteger a criança, nós temos que proteger a família. Chega, a dignidade humana. Não está previsto aonde? O brasileiro gosta de lei para não cumprir. Porque está tudo na Constituição. Se ele prestasse um pouquinho de atenção à Constituição, diminuiria muito o número de leis. Ausência de previsão legal. Diversas decisões. Valor controvertido, débito em discussão. Este me parece bastante razoável, sabe? Então, ele deve, desde 1999, o valor é controvertido, a criança tinha 8 anos, hoje já está com quantos? 99 para 2011. Está bem, dá para controverter mais um pouquinho. Dá para levar mais para frente isso. Medida que dificultaria a colocação no mercado de trabalho. Olha que bonito. É melhor prender. Prende o sujeito. Não, tem que pôr a mãozinha no bolso. O sujeito tem que temer a Serasa, não só quando ele deve R$10 às Casas Bahia ou às Casas Pernambucanas. Ele deve temer a Serasa quando ele deve para a esposa e para os filhos. Mas parece que não é essa a intenção. Pelo menos no Tribunal de Justiça de São Paulo,
que sequer baixou esse provimento. É um provimento simples, 3 ou 4 artigos. E a possibilidade de outras medidas de maior eficácia. Prisão, né? Prisão é muito mais eficaz. Aí ele não perde o emprego. Olha, eu entendo que nesse tema, com essa emenda constitucional 64, eu dou por bastante esclarecida a questão e peço humildemente aos colegas que apliquem. Né? Chega de dar chance à pessoa que não presta. Né? Ainda que seja com a desculpa dele ser um bom pai, ele vai perder o emprego. Eu queria citar nesse assunto uma colega nossa que escreveu um bonito artigo, que é a Paula Graciele Pereira Oliveira, que sequer conheço. Isto deve estar num desses sites, os sites site da OAB. Ela é a nossa colega de Santo Anastácio. Paula Graciele Pereira Oliveira. O provimento do Estado de Pernambuco é de 11 de setembro de 2008, do meu querido amigo Jones Figueiredo Alves. O provimento do Estado de Goiás é também de 2009. Então, não há por que o Tribunal de Justiça insistir numa discussão estéril, e toda vez que o direito de família se aproxima do processo civil, é um perigo danado. Sabe? Nós vamos cometer, sim, injustiças. O terceiro tema, e acho que já 7 minutos aqui o nosso relógio digital, o doutor Simão. Alienação parental é uma coisa maravilhosa. Tem lei. Estava basicamente tudo previsto na Constituição. Os senhores devem saber que a figura foi criada pelo Gardner, um psiquiatra americano e tal, e se trata de incutir no alienado, né, que o primeiro alienado é a criança ou o adolescente, incutir no alienado e depois nos demais alienados as falsas memórias, o ódio ao outro. Né? Basicamente é isso, quer dizer, um comportamento doloso, que conduz a criança e o adolescente, sem contar o alienado, que pode ser o pai, a mãe, o avô, a avó, enfim, qualquer pessoa que queira proteger a criança e o adolescente é conduzido a um abalo psíquico. Este abalo psíquico, também de acordo com Gardner, pode ser revertido, eventualmente. Ele acha que não é reversível. Ele acha que um abalo físico, um abalo de agressão física ou sexual pode ser revertido. O abalo psíquico, não. Palavras de Gardner. O que nós temos? Temos depois uma síndrome. A síndrome, estou dentro dos 7 minutos que me foram concedidos, a síndrome trata-se da criança e do adolescente isolados pelo alienador, medo de solidão absoluta, acabam por cohonestar, por colaborar com o alienador. Esta atitude, anos mais tarde, quando adulto, o levará à constatação, através do remorso, de que ele maltratou o pai, a mãe, o avô, a avó, qualquer pessoa que queria fazer bem a ele. Isto é irreversível. Esta é a síndrome de alienação parental. Qual é
a questão mais grave da alienação parental, para nós juízes. É o pedido de liminar que o pai ou a mãe ou qualquer pessoa que tenha a conduta de alienador informe que a criança foi abusada sexualmente. Então, o Datena, a Globo, eles vão sair correndo atrás dessa mãe, porque ela deu uma entrevista. Tal. E o juiz pega aquela ação, o pedido liminar, e faz o que exatamente? Ele tem lá um boletim de ocorrência. Nossa, que coisa gravíssima. Que aliena o pai. O pai é alienado com a nossa estreita colaboração. O juiz define numa liminar que o pai não se aproxime com menos de 500 metros, 1 quilômetro, bom, enfim. Posteriormente, se tiver sorte, depois de alguns anos, constata-se que era mentira. O que acontece com quem mentiu? Nada. E com o juiz que deu a liminar? Nada. Então, muito cuidado. Por quê? Porque nós não temos técnicos capacitados de acordo com as exigências da lei. A lei exige capacitação expressa a nível ou em nível de universidade. Eu não conheço nenhum. Se alguém aqui conhecer, me indique, porque eu não conheço nenhum técnico que tenha essa capacitação expressa. Alguém conhece aqui? Alguma juíza aqui é de família? Nenhuma é de família? Não? Você é de família? Conhece algum técnico? Então, veja que nós vamos caminhando, talvez, para o mesmo beco que a mediação. O que mais que eu poderia dizer aos senhores? As formas de punição do artigo 5º, se não me falha a memória, elas não são escalonadas. Primeiro dá isso, depois dá multa, depois não sei o quê, não é escalonado. O juiz tem que aferir da gravidade do dolo ou da culpa do alienador e, em seguida, aplicar uma punição pela infração. Eu entendo, eu talvez seja um pouco exagerado, eu entendo que quando a pessoa pratica um ato de terror, um ato de tortura, ele merece a prisão mesmo. Ele merece a prisão. Ele não merece multa. Ele não merece que pague uma cesta básica para a mulher dele, para o filho, ou para a filha. Ele merece ser preso. E aquele que muda constantemente para fugir aos regimes de visitas, constantemente ele se muda de rua, de estado, de bairro, de país, sem justificativa, eu colocaria sim uma tornozeleira eletrônica. E isso é colocado aos senhores para discussão. Eu vi que uma juíza, não sei se é juíza, me olha assim com bastante incredulidade e temor. Colocaria? Você colocaria? Não, é você mesmo que virou para trás. É? É? Eu achei que a sua expressão era de absoluto espanto. Bom, ótimo, já somos dois. Bem, tenho que falar sim sobre um dos vetos da lei. Este veto, não sei se é o artigo, acho que é o artigo 9º, que impede a conciliação. Mas impede a conciliação por uma questão muito simples. Não há capacitação. Imagine um conciliador que vá enfrentar uma questão como essa da alienação parental sem nenhuma capacitação. Nós não vamos só perder tempo, nós vamos perder a dignidade. Cabe indenização aqui por dano psíquico? Evidentemente que sim.
Análise caso a caso. Muito obrigado aos senhores pela atenção.